Bom dia. Estão bem? Tranquilo, né? Chegamos hoje ao segundo sermão da nossa série sobre o livro de Esther. Semana passada nós começamos por todo o capítulo 1, hoje a gente vai percorrer boa parte do capítulo 2. Não sei se você teve a curiosidade de ler em casa o livro de Esther durante essa semana, não precisa sinalizar isso caso... Não precisa sinalizar isso caso tenha feito ou não, mas é um exercício interessante. Ao mesmo tempo é interessante também, caso você não conheça a história de Esther, você se permitir a surpresa também, aguardar para a gente ir percorrendo os capítulos e você ver o que vai acontecendo. É um livro muito interessante. Eu queria deixar claro também que há muita coisa que poderia ser dita, nós não temos tempo para abordar todo e cada detalhe desse livro, então eu queria sugerir como literatura adicional durante essa série, se você tem se interessado pelo livro de Esther, um livro chamado Esther na Casa da Pérsia e a Vida Cristã no Exílio Secular. É um livro escrito pelo pastor Emílio Garófalo Neto. A gente comentou um pouco sobre isso no nosso grupo pequeno. Eu queria sugerir a você, depois do culto, se você quiser, eu te passo mais detalhes sobre esse livro, mas ele tem muito do que a gente está conversando e muito mais informações que a gente não teria tempo para abordar também por toda essa série, mas é um livro bem interessante. Na semana passada nós lemos o capítulo 1 e, como um resumo assim, o rei Xerxes, ele fez uma festa muito grande que durou 6 meses, depois mais 7 dias. Então o Fábio Assunção falou que era difícil acompanhar o rei Xerxes nas festas dele. Ele fez uma festa que durou muito tempo, ele estava tentando levantar apoiadores para uma campanha militar. No meio dessa festa, ele manda chamar a rainha Vasti. Ele queria expor a beleza dessa rainha para os nobres que estavam presentes ali. Ela se recusa a comparecer diante dele. O rei, então, se aconselha com sábios, que não sei se serão tão sábios assim, mas eles sugerem que ela seja deposta e que ele faça uma lei para que essa rainha nunca mais se aproxime desse rei, nunca mais chegue perto dele. E além disso, ele promulga uma lei em todo o território do Império Persa, dizendo que as mulheres deveriam obedecer aos seus maridos. E exatamente desse modo termina o capítulo 1, e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Esther capítulo 2, a gente vai dar sequência aos acontecimentos desse livro. Terminamos assim o primeiro capítulo de modo bem resumido. Você pode assistir depois a pregação no nosso canal no YouTube, pelo nosso aplicativo também. E hoje nós chegamos ao capítulo 2 de Esther. No primeiro momento, a gente vai ler os 4 primeiros versículos, mas eu vou pedir a você para que, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. A gente vai percorrendo boa parte desse capítulo 2 do livro de Esther. E o texto diz assim, começa assim: Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então, os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra. A gente pede que o Senhor fale conosco por meio do teu Espírito Santo que habita em nós. Nós oramos pedindo que seja assim e oramos no nome de Jesus. Amém. Eu disse na semana passada que esse livro ele não traz menção ao nome de Deus, ou a palavra Deus não é mencionada em momento algum do livro de Esther, muito embora a gente consiga perceber sinais de Deus guiando a história dessa mulher, guiando a história do seu povo através dessa mulher e guiando a história também de um modo geral, ainda que a gente não veja isso de modo tão direto e tão incisivo. Algumas expressões são utilizadas no livro de Esther que nos indicam que há uma ação de Deus acontecendo, e uma dessas expressões ela é usada para iniciar o capítulo 2, quando o autor vai dizer o seguinte: algum tempo depois. Ou seja,
tudo o que aconteceu no capítulo 1, se passou algum tempo e a gente chega ao capítulo 2. Avança comigo, Esther capítulo 2, verso 16, para a gente ter uma noção, há um marco temporal definido aqui nesse trecho, que diz que Esther foi levada ao rei Xerxes. A gente já vai ver como isso vai acontecer, mas só para que a gente entenda o tempo, a residência real no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Então Esther se apresenta ao rei no 7º ano do seu reinado. Agora no capítulo 1, no verso 3, vai dizer o seguinte: no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os nobres e oficiais. Então, o que a gente entende disso? No 3º ano do reinado aconteceu tudo o que nós falamos na semana passada no capítulo 1. Nós chegamos ao capítulo 2, que acontece no 7º ano do seu reinado. Isso fica muito claro para nós que 4 anos se passam entre os acontecimentos do 1º capítulo e os acontecimentos do 2º capítulo. Nós lemos a Bíblia de forma linear e parece, a uma primeira leitura, que simplesmente as coisas estão acontecendo de modo sequencial e sem intervalos entre as narrativas apresentadas aqui, mas é fundamental que a gente se apegue a esses detalhes e a gente perceba que há uma distância de 4 anos entre o que aconteceu no 1º capítulo, quando Vasti foi deposta da função de rainha, quando o rei promulgou a lei para que ela nunca mais se apresentasse diante dele, quando aconteceram aquelas festas, e agora no capítulo 2, esses acontecimentos sobre os quais nós acabamos de ler, acontecem 4 anos depois. É fundamental a gente entender isso, porque em 4 anos muita coisa acontece, e especialmente dentro desses 4 anos, Xerxes sofreu uma derrota humilhante contra os gregos. No capítulo 1, ele estava levantando apoiadores para uma campanha contra os gregos. No capítulo 2, 4 anos depois, ele já está aqui derrotado. Ele tentou vingar uma batalha que o seu pai Dario havia perdido para os gregos. Ele cria uma grande campanha, você pode ver sobre isso, inclusive no filme 300, a gente falou sobre isso. Só que o filme 300 traz a visão grega dessa mesma batalha e ele foi, mais uma vez, derrotado. O texto vai dizer que no auge da batalha, um homem olhou nos olhos dele e falou: "This is Sparta". Não sei se você se lembra dessa parte do filme, isso também não está no texto, mas essa mesma batalha nós estamos nos referindo porque ele sofreu uma derrota humilhante contra os gregos e ele retorna então ao seu palácio, cabisbaixo, derrotado, sem vontade de cantar uma bela canção, sem uma rainha, porque ele havia seguido os conselhos dos sábios e não tinha mais uma rainha. E aí nós chegamos ao versículo 1 que diz: algum tempo depois, ou seja, depois de que tudo isso aconteceu, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele havia decretado contra ela. O texto vai dizer então que o rei ele se lembra de Vasti, do que ela havia feito, do que ele havia decretado. Essa palavra "se lembrou" não significa que ele tinha esquecido do que tinha acontecido. A palavra lembrar, empregada no original hebraico, indica que ele lembrou-se com peso, ele lembrou-se com tristeza. Havia, em certo sentido, um grau de arrependimento naquilo que ele havia feito. Ele estava triste pelo que ele havia feito com aquela mulher e ele se lembra, então, com um certo peso. Eu estou triste, eu perdi uma batalha, eu fui derrotado e eu não tenho sequer mais a companhia de Vasti para me aconselhar ou para me ajudar ou para pelo menos tornar os meus dias menos tristes. E lembre-se que ele havia feito uma lei de caráter irrevogável que aquela mulher não poderia jamais voltar à sua presença. Ele estava refém de uma situação criada, onde ele não poderia se arrepender e demonstrar isso com ações práticas, dizendo: bom, estou arrependido do que eu fiz, chamem Vasti de volta, ou vou compor uma canção de sertanejo universitário aqui, porque eu estou triste com isso, eu vou resolver esse problema de algum modo. Ele estava de mãos atadas. Ele não poderia fazer absolutamente nada. E o que acontece então? Os mesmos sábios que sugeriram o seu divórcio, que sugeriram que a rainha fosse deposta da sua função, muito provavelmente, ao observarem a tristeza do rei Xerxes, eles pensam: bom, em certo sentido, nós fomos culpados por toda essa tristeza, porque essa atitude dele foi motivada por conselhos que nós demos. Então, se nós criamos o problema, vamos tentar pensar em alguma solução. E aí a gente chega entre os versos 2 a 4, que os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei
e que se nomeassem comissários em cada província do império. Lembre-se que nós estamos falando de um império enorme, composto de 127 províncias. Eles estão sugerindo que haja comissários em cada uma dessas províncias para levantar ali, para sugerirem ali belas moças virgens para se apresentarem diante do rei. O texto vai dizer para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. Então eles trariam moças de todas essas províncias, providenciariam ali um spa para elas, um tratamento de beleza, e no final das contas, no verso 4, a moça que mais agradasse o rei seria rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei, é claro, né, porque não agradaria, e ele o pôs em execução. 127 províncias, comissários espalhados por toda a região do Império Persa, trazendo moças de todos esses lugares para ver quem agradava ao rei, e quem mais o agradasse se tornaria a nova rainha. A essa altura, com o cenário preparado, nós somos apresentados a mais alguns personagens que são fundamentais nessa história. O primeiro deles está no verso 5. Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, que é o nome mais bonito em todo esse livro, e bisneto de Quis. Há algumas informações, na verdade, um conjunto de informações muito claro para nós. Primeiro, esse homem era judeu. Eu falei para vocês que o livro de Esther, ele traz algumas ironias nas suas páginas, nas suas escritas, e uma delas é essa. O escritor faz questão de dizer que esse homem é judeu, mas ele morava na cidadela de Suzã e o seu nome era Mardoqueu. Pode ser que a tua versão traga a palavra Mordecai, Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da versão. Por que há uma ironia aqui? Porque ele faz questão de afirmar que ele era judeu, mas ele apresenta esse homem pelo seu nome babilônico. Nós falamos na semana passada que os judeus foram levados cativos para a Babilônia e era uma prática mudar o nome dos judeus para nomes babilônicos por razões que estavam honrando os deuses pagãos, os deuses da Babilônia. Se você conhece o livro do profeta Daniel, você vai saber que o nome dele, por exemplo, foi mudado para Beltesazar. Então Daniel se chamava Daniel, e quando ele chega na Babilônia, ele passa a ser chamado de Beltesazar. Daniel tinha 3 amigos que eram Pedro, Tiago e... Não eram Pedro, Tiago e João, eram Ananias, Misael e Azarias. Esses homens, que talvez você nunca ouviu falar na sua vida, eles recebem nomes na Babilônia, e esses nomes são Sadraque, Mesaque e Abidnego. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre esses. Por qual razão você já ouviu falar em Sadraque, Mesaque e Abidnego e não ouviu falar em Ananias, Misael e Azarias? Qual a razão principal para isso? Você não lê a Bíblia, porque está escrito lá na Bíblia, no livro de Daniel, que eles tinham esses nomes e passaram a ser chamados por outros nomes, homenageando e nomes que estavam ligados, então, a divindades pagãs. Mardoqueu não era diferente. Seu nome tinha relação com o deus babilônico Marduk. Então era um nome que homenageava uma divindade babilônica, mas nós não sabemos qual nome Mardoqueu tinha antes, se ele tinha algum nome judeu, se ele já havia nascido no exílio e tantas outras informações que a gente não consegue saber a essa altura. Outra informação que nós temos sobre Mardoqueu é que ele era da tribo de Benjamim. Isso é importante. Ele era filho de Jair, ele era neto de Simei. Simei é um que jogou pedra em Davi, você vai ver isso no primeiro livro de Samuel, você vai ver isso acontecendo. E ele era bisneto de um homem chamado Quis. Quis, poderia fazer várias piadas com o nome dele, mas não farei. Quis era o pai do rei Saul. Então, Saul também era da tribo de Benjamim. Nós estamos falando sobre Mardoqueu, cujos antepassados pertenciam à nobreza. Ele é de uma família que vem da linhagem real. E essa família foi levada cativa na época do rei Joaquim de Judá. É importante que a gente se situe em todos esses cenários. E aí a gente chega ao verso 7, que vai nos apresentar talvez a personagem principal desse livro,
Talvez não, eu não preciso fazer suspense, porque se o livro chama Esther, vocês sabem que a personagem principal a essa altura se chama Esther, mas o texto diz o seguinte: Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Mardoqueu então tinha essa prima, o seu nome hebraico era Radassa, e o seu nome persa, o seu nome babilônico é Esther, que está relacionado à deusa Istar, que era também uma divindade pagã. Note que para Esther é mencionado o seu nome hebraico e para Mardoqueu não. Quando nós falamos de Esther, a forma como ela aparece no livro, tanto o seu nome hebraico é mencionado quanto o seu nome persa, e no caso de Mardoqueu, isso não acontece. Muito provavelmente, esse homem estava tão assimilado pela cultura local. Muito provavelmente, esse homem se sentia tão parte da cultura persa que ele se identificava totalmente com eles. E isso é fundamental. Não é um mero detalhe no texto, mas especialmente no Antigo Testamento, a forma como um personagem é descrito na sua primeira aparição diz muito sobre esse personagem. Por todo o Antigo Testamento, é um estilo de literatura hebraica de, na primeira vez que a pessoa é identificada, você trazer o máximo de informações que digam respeito a quem é essa pessoa em todos os seus níveis. Mas isso a gente vai ver mais à frente, à medida que a gente for caminhando por todo esse livro. Mas um ponto importante sobre Esther é que ela era órfã, ela perdeu pai e mãe, não sabemos em que circunstâncias, mas depois que ela perdeu seu pai e a sua mãe, ela foi criada por esse homem que era Mardoqueu, que era na verdade seu primo. Estamos falando então de uma mulher com uma vida muito difícil. Quando nós falamos sobre Esther, talvez a versão que a gente conheça seja uma versão meio que romantizada, de uma mulher que virou princesa e toda essa história, já contei o que vai acontecer, mas toda essa história que nós conhecemos, agora é fundamental que a gente olhe para o que o relato bíblico vai nos dizer, e nós estamos falando de uma mulher que tinha uma vida extremamente difícil. Marcas profundas, traumas trazidos, ela está vivendo no exílio, ela está vivendo distante de onde o seu povo deveria viver. Além disso, ela havia perdido tanto o seu pai quanto a sua mãe, e ela foi criada por esse homem chamado Mardoqueu. Outro ponto importante descrito no verso 7 é que Esther era uma mulher atraente e muito bonita. E essa informação não é uma informação aleatória, na verdade essa informação é que amarra e liga todos os pontos. Porque lá no início, nós lemos que os conselheiros do rei sugeriram que belas mulheres fossem levadas até a presença do rei, e o autor agora está deixando muito claro que Esther era uma mulher atraente, uma mulher muito bonita, preparando o cenário para o que vem a seguir no verso 8. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. Esther é uma virgem, Esther é uma mulher jovem, provavelmente ela era uma adolescente a essa altura, que foi tirada do convívio familiar e foi colocada no harém do rei. É interessante mais uma vez destacar que, embora tentem pintar a história de Esther em uma versão light e romantizada, como se ela tivesse vencido um concurso de beleza, como se Esther fosse a Miss Pérsia 579 a.C., na verdade, não é bem assim que as coisas acontecem na prática. Aquela menina de vida difícil, com histórico familiar complicado, ela está passando por outro momento muito complicado na sua trajetória. Não estamos falando de um concurso de beleza onde as mulheres se inscreviam de modo voluntário e alcançariam algum status na sociedade uma vez que vencessem esse concurso. Não. Ser recolhida para o harém do rei significava que ela jamais voltaria para sua casa. Ela jamais retornaria para o seu convívio familiar. Ela tinha duas opções, dentre todas as jovens que foram recolhidas. Uma das opções era ela se tornar a rainha,
e a outra opção era ela se tornar uma concubina do rei. O que era uma concubina? Era uma espécie de esposa de segunda categoria, porque o marido ele tinha direitos sexuais sobre ela, mas ela não tinha qualquer direito ou benefício. Ela seria isolada do palácio, ela seria colocada em outro harém, a gente vai ver isso mais à frente, de um modo um pouco mais detalhado, e ela ficaria lá, vivendo lá, não poderia sair de lá, e ela só retornaria à presença do rei se em algum momento ele se lembrasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Era o único modo dela se apresentar diante do rei novamente. Caso contrário, ela viveria nesse harém pelo resto da sua vida, sem ser lembrada, sem se apresentar no palácio, sem poder sair, sem visitar os seus familiares. Ela estaria condenada a uma vida isolada no palácio até que ela morresse. A única coisa que era garantida para uma concubina nesse cenário era um teto e alimentação. Em outras palavras, irmãos, ela se tornaria uma escrava sexual de um ditador tirano e mau. A vida na Pérsia não era simples. Nós não estamos falando de um concurso de beleza, nós estamos falando sobre mais um momento difícil na vida dessa mulher. E a vida na Pérsia era, em geral, complicada, não só para mulheres. Alguns historiadores vão dizer que todos os anos, 500 meninos também eram recolhidos de modo compulsório e eram castrados, se tornando o que a Bíblia vai chamar de eunucos, para que pudessem servir então na corte persa. Só nesse texto, a gente vê no verso 9, por exemplo, que no final do 8, Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. O texto vai dizer, Hegai na verdade era um desses homens, e o texto vai seguir dizendo no verso 9 que a moça o agradou e ele a favoreceu, ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial, designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-as junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Um desses que eram recolhidos, se tornavam eunucos para servirem o rei, era esse homem chamado Hegai. O texto vai dizer que Esther o agradou de modo que ele a favoreceu. O texto vai nos dizer que ele providencia para ela tratamento de beleza e comida especial. O texto vai dizer que ele seleciona 7 moças do palácio do rei e transferem junto com Esther para o melhor lugar do harém. Agora aqui há um ponto importante também para nós pensarmos, é que Esther ela recebeu essa oferta de ter uma comida diferente, especial, e ela não se recusa a isso. Quando nós nos lembramos da história do profeta Daniel, que foi levado cativo, e disseram para ele que ele deveria se alimentar com as iguarias do rei, com os melhores alimentos do palácio, para que ele adquirisse uma beleza especial. Daniel ele se recusa, porque ele entende que essas iguarias do rei estavam contrariando a dieta que era prescrita pelo próprio Deus para o seu povo. Quando nós olhamos para a história de Esther, nós temos que salientar que ela não se recusa a isso. Ela não se opôs a receber essa comida oferecida no palácio, uma comida muito provavelmente oferecida também a ídolos e divindades pagãs. Não se sabe a compreensão que Esther tinha sobre a importância de ser alguém separada. É muito provável que ela já tenha nascido no exílio, inclusive. É muito provável que ela não tenha tido o contato enquanto povo de Deus, assim como Daniel tinha, porque ele foi levado enquanto vivia na terra prometida, em Jerusalém, em Israel. Ele foi transferido, então ele já tinha isso como hábito, como prática de vida. E sobre Esther nós não sabemos muito bem. Ela tinha nascido no exílio, talvez não compreendesse a importância de tudo isso. Nós sabemos, irmãos, que a vida sempre foi difícil para ela, mas isso não justifica o fato de que ela não se opôs e ela, em certo sentido, se contaminou ao comer o que nós chamamos de iguarias do rei, essa comida preparada de modo especial para ela, a fim de que ela se encontrasse com o rei. Ela se submete a tudo isso. Tudo bem que você pode me dizer que ela não tinha muita escolha, mas o texto não nos mostra nenhuma resistência da parte de Esther. Lembre-se que a rainha Vasti,
Ela foi deposta porque ela não se dispôs a ser usada pelo rei. E nós não notamos em Esther essa preocupação em desagradar o rei ou em fazer a coisa certa. Então esse é um ponto interessante para nós pensarmos também. Outro detalhe interessante é que essa dieta especial era para que ela engordasse. Àquela altura, gordura era sinônimo de beleza e saúde. Talvez eu não esteja acima do peso, só nasci na época errada, quando a gente olha para um contexto como esse aqui. E aí nós chegamos aos versos 10 e 11, que dizem o seguinte: Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente, ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Esse homem sabia que a situação dela era extremamente complicada. Ele alertou a sua prima para que ela não revelasse a sua identidade, para que ela não dissesse a qual povo ela pertencia. E mais uma vez, nós também não sabemos se ele fez isso por proteção, se ele fez isso como uma forma de Esther anular a sua identidade. Eu tendo a pensar que ele faz isso por proteção, porque o texto nos deixa muito claro que ele estava preocupado com ela. O texto vai nos dizer que ele caminhava todos os dias perto do pátio do harém para saber como aquela mulher estava. Outra informação importante sobre Mardoqueu, que a gente percebe nas entrelinhas, é que ele era um homem importante, em certo sentido. Ele tinha acesso, pelo menos em algum nível, ao palácio, de modo que ele caminhava perto do pátio do harém e ele não era incomodado. Então a gente pode imaginar que a preocupação dele era para que aquela mulher não fosse identificada e perseguida por pertencer ao povo judeu, mas, por outro lado, ele está fazendo com que ela anule a identidade que ela tinha enquanto alguém que pertencia também ao povo de Deus. Não sabemos ao certo qual a motivação de Mardoqueu, mas independente de qual seja, isso não garante que Esther estivesse certa em não se identificar como pertencendo ao povo de Deus. E aí nós olhamos para nós também, irmãos. E às vezes nós somos inclinados também a fazermos certas concessões a fim de que tenhamos uma vida um pouco mais tranquila no exílio. E a gente tenta justificar isso, dizendo: eu estou abrindo mão de alguns valores, mas é porque no fim das contas eu não desejo ser perseguido. O povo de Deus, ao longo de toda a história, ele jamais teve razões para temer a perseguição. Deveria nos assustar muito mais o fato de fazermos concessões sobre a nossa identidade do que o fato de sermos perseguidos. Desde o exílio, desde os exílios que o povo passou, até o Novo Testamento, a gente vai perceber apóstolos sendo torturados, mortos, apedrejados e tantas outras questões que foram acontecendo, mas em momento algum eles abriram mão de deixar claro para o mundo a qual povo eles pertenciam, quem era o verdadeiro rei, o verdadeiro Senhor sobre a vida deles. Esther, a essa altura, não estava pronta para isso. Ela foi instruída a fazer desse modo, mas isso não justifica também que ela não tivesse se identificado como sendo parte do povo de Deus. Ela era uma mulher com um histórico de vida difícil, ela está passando por uma situação extremamente complicada e, mais uma vez, ela está vivendo em um momento que tem absolutamente tudo para dar errado na sua vida. Ela tinha perdido os seus pais. O homem que a havia criado tinha dado instruções de caráter duvidoso para ela, e do mesmo modo esse homem também jamais voltaria a ter contato com ela. Ninguém poderia ajudá-la, ninguém poderia defendê-la, nem o Chapolin Colorado. Se a gente para o relato por aqui, seria natural que nós olhássemos para essa história pensando: onde é que está Deus nisso tudo? Do mesmo modo que nós não vemos o nome ou a palavra Deus de forma tão clara assim no livro de Esther, é provável que ela olhasse para a sua história e não visse também Deus em certa medida. Talvez para nós que conhecemos o final da história, nós podemos dizer assim de forma categórica: não, mesmo que Esther não esteja percebendo, Deus ele está agindo, e não somente na história de Esther, como nós sabemos, mas na história também com H maiúsculo, porque nós sabemos como a história vai terminar. Uma resposta cheia de fé, mas uma resposta de quem conhece o final da história e o final de todas as coisas.
A essa altura, Esther é incapaz de perceber isso. Ela não sabe como vai terminar o livro, ela não sabe como vai terminar a história de um modo geral, ela simplesmente está inserida na situação, de modo que ela só vê a realidade que está diante dela. Mas por vezes, irmãos, pode ser que nos sintamos exatamente assim. As dificuldades da vida, elas nos cegam, de modo que nós só conseguimos enxergar o que está diante dos nossos olhos. Não estamos olhando para Esther com um olhar condenatório, porque ela era incapaz de ver além, porque por vezes nós nos vemos nesse exato lugar, rodeados por dificuldades, cercados por incertezas, o medo do futuro, o temor pelo amanhã, a ansiedade do que vai acontecer, cega os nossos olhos para a realidade de que existe alguém que está olhando de cima, que está governando sobre todas as coisas, que está reinando além das circunstâncias e que mesmo que nós sejamos capazes de perceber, Ele está trabalhando para o bem daqueles que nele aguardam. Nós precisamos nos lembrar dessa realidade o tempo todo. Deus está nos conduzindo porque Ele tem um compromisso com o seu povo, independente do povo se manter fiel ou se manter infiel. O compromisso de Deus não se baseia em quem nós somos. O compromisso de Deus com o seu povo se baseia na sua palavra e no seu caráter, que não muda independente das circunstâncias. Agora, será que a gente é capaz de lembrar disso nos momentos mais difíceis da existência? Ou a gente professa uma fé num Deus que é soberano e governa sobre todas as coisas, mas no primeiro cenário de incerteza, a gente se vê totalmente desesperado por não saber como agir e nos portamos exatamente como essa mulher a essa altura, tentando resolver do nosso jeito, abrindo mão de valores e princípios que deveriam ser caros para nós, deixando de nos identificar como deveríamos nos identificar, ou seja, abrindo mão da nossa identidade, abrindo mão de quem somos, porque nós estamos preocupados com aquilo que está a 2 palmos diante de nós. E nos esquecemos que há um Deus que governa sobre todas as coisas. E mesmo quando o seu nome não está tão presente como no livro de Esther, ainda assim Ele está governando sobre todas as circunstâncias. Quer ver que interessante? No verso 9... assim como no verso 15, no verso 17, o texto vai dizer que Esther agradava a todos que conviviam com ela. Ela ganhava o favor das pessoas e nós não podemos duvidar, irmãos, que isso acontecia por conta da ação de Deus através da vida dessa mulher. Toda a história, todas as ironias, todo o contexto, todo o cenário sendo preparado para que a gente perceba que Deus está agindo nas entrelinhas. Os leitores originais conheciam a história do seu povo e certamente eles se lembrariam da história de outra pessoa também jovem, tirada do convívio da família, colocada em lugar do palácio, que enfrentou situações terríveis e absurdas, mas que mesmo nos piores cenários contava com o favor daqueles que estavam ao seu redor, inclusive dos seus opressores, que foi José. O início da história do seu povo, um homem retirado do meio da sua família, traído, vendido pelos seus irmãos, levado para uma terra distante, e o texto vai dizer que ele achava graça aos olhos do Senhor e ele prosperava. E aí quem gosta do que chamam hoje de teologia da prosperidade, José é um grande exemplo para isso, porque o texto vai nos dizer que ele estava preso, mas ele prosperava. Essa aí eu acho que ninguém quer, né? Essa teologia da prosperidade aí. Ele foi vendido pelos irmãos, foi jogado num poço para morrer, mas o Senhor estava com ele de modo que ele era alguém próspero. Quer receber essa unção da prosperidade aí? Ser vendido pelos irmãos, preso, jogado no poço, acho que não muito, né? Mas a história de Esther nos mostra uma postura, em certa medida, diferente da postura que José teve. Olhando para as duas histórias, conhecendo o final de cada uma delas, nós não podemos duvidar, irmãos, que mesmo que a vida esteja difícil, se nós somos povo de Deus, podemos ter a certeza que Ele está agindo em nosso favor. Se pertencemos ao Senhor, temos a certeza do que Paulo escreve aos Romanos, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. O verso 12 vai nos dizer que antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos.
exigente o rei, né? As moças eram trazidas, selecionadas porque eram bonitas, mas antes de se apresentarem diante do bonitão lá, elas deveriam passar por 1 ano de tratamento de beleza, 6 meses, e aí a gente não sabe se a aplicação era diária, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, se elas mergulhavam na banheira com mirra, a gente não sabe como acontecia, mas é fato que elas se submetiam a esse tratamento de beleza que durava 1 ano. E aí nós lemos no 13 que quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém. Lembre-se que essa parte destinada às virgens ficava aos cuidados de um homem chamado Hegai. Ela ia para lá se encontrar com o rei à tarde e de manhã ela voltava para outra parte do harém que ficava sob os cuidados de Saasgás. Também poderia fazer piada com o nome dele, que ele era um homem muito sagaz, mas não farei isso. E esse homem era o oficial responsável pelas concubinas. Nós estamos falando de uma parte do harém que é aos cuidados de Hegai para as virgens, antes de se apresentar ao rei. Depois que elas se apresentavam ao rei, deixavam de ser virgens, adivinham o que acontecia nesse encontro. E aí elas eram transferidas para outra parte do harém, que ficava aos cuidados de outro homem, que era responsável então pelas concubinas. E o texto vai dizer que ela não voltava ao rei, a menos que dela se agradasse e ele a mandasse chamar pelo nome. E ela não voltava nunca mais. Olha o que está acontecendo aqui. As mulheres que foram levadas passam por 1 ano inteiro de tratamento de beleza, 6 meses com óleo de mirra, e eu tenho certeza que algumas irmãs já estão pesquisando aí se óleo de mirra é bom para o cabelo, para a pele, para o que faz, mas enfim, deixa para pesquisar isso depois. E 6 meses com perfumes e cosméticos. Depois desse prazo de 1 ano, ela seria chamada a comparecer diante do rei, e ela poderia levar até o rei o que ela quisesse do harém. O verso 14 vai nos deixar claro, mas de modo muito sutil, o que acontecia ali. Não era um mero concurso de beleza. A mulher iria até o rei, passaria a noite com ele, se deitaria com ele, teria relações com ele e sairia simplesmente na manhã seguinte. Não sendo ela a escolhida para ser sua esposa, não sendo ela a vencedora, a escolhida para ser rainha, ela voltava para outra parte do harém, aos cuidados de Saasgás, que era responsável pelas concubinas. Elas não voltavam para o harém das virgens, mas iam para essa área destinada às concubinas. Ela nunca mais veria o rei e nunca mais veria qualquer outra pessoa fora do palácio, a menos que o rei se agradasse dela. A essa altura, Esther não tinha mais escolha. Ou ela agradava o rei e se tornava rainha, ou jamais ela retornaria para casa, jamais veria os seus familiares e estaria condenada por toda a sua existência a essa vida maldita. O que vai acontecer com ela? Próxima sexta no Globo Repórter, eu aguardo vocês. A gente vai para os versos 15 a 18, que vão nos dizer o que significa, o que vai acontecer aqui. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais, proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Mesmo nesse cenário complicado, ela seguia causando boa impressão. O rei gostou dela, ela foi favorecida por ele, ela foi aprovada por ele. Ele colocou uma coroa sobre ela e ela foi nomeada rainha no lugar de Vasti. E diante disso, Xerxes fez aquilo que ele mais sabia e gostava de fazer. Uma grande festa. Um banquete de coroação para a nova rainha, a rainha Esther. Ele proclamou feriado, o que fez com que Esther agradasse a todas as pessoas que trabalhavam ali, porque as pessoas que trabalham gostam de um feriado e com certeza se alegraram com isso. E ele distribuiu presentes também, segundo a sua generosidade.
Até esse ponto, irmãos, o que essa história ainda pode nos ensinar? Essa é uma história incrível para nós percebermos Deus agindo de forma sobrenatural em meio aos acontecimentos naturais da vida. A ação de Deus é sobrenatural do ponto de vista de quem olha por cima. Agora, com essa televisão aqui, fica me atrapalhando, porque enquanto estava aqui eu não via. Sossega. Vamos desligar, em nome de Jesus, para não atrapalhar quem tem uma dificuldadezinha de concentração aqui? Feche seus olhos. Não, estou brincando. A história, para quem vê ela do ponto de vista da eternidade, de alguém que está vendo por cima todos os acontecimentos, ela é uma história sobrenatural da ação do próprio Deus. Mas para quem está vivenciando, para quem está experimentando cada detalhe do que vai acontecendo, é uma história absolutamente natural. Irmãos, e como isso nos ensina? Por vezes nós pedimos alguma ação de Deus na nossa vida, em nosso favor, e nós esperamos isso por meios extremamente incomuns. Pedimos sinais a Deus em questões extremamente sobrenaturais. Senhor, se for da Tua vontade, eu quero que apareça uma bola de fogo no céu, me indicando o caminho, a direção. E o máximo que você tem que se relaciona com isso é uma música que diz: sou eu, bola de fogo, o calor tá de matar. Senhor, eu preciso de um sinal sobrenatural, eu preciso de um acontecimento assim que o Senhor mova os céus, que eu consiga ver um eclipse lunar para me indicar que eu preciso caminhar nesse sentido e nessa direção. E quando nós olhamos para essas histórias, irmãos, nós percebemos um Deus que age de modo sobrenatural, por meios ordinários, naturais e comuns na nossa existência. Vamos parar de supervalorizar essas coisas e vamos olhar para a vida a partir dos olhos das Escrituras e tentando perceber a ação de Deus por meio das coisas, dos acontecimentos mais naturais possíveis. Quando você passa a fazer esse exercício, você começa a perceber que há um Deus agindo, mesmo nos meios mais naturais que você talvez não consiga nem identificar, mas você tem certeza que há um Deus que governa sobre todas as coisas, está guiando o teu caminho, está te impulsionando a andar na direção correta para a glória dele mesmo. E aí nós exercitaremos um tremendo dom, que não é tão buscado por alguns, mas é o que nós poderíamos chamar de gratidão. Porque a gente percebe Deus nos mínimos detalhes da nossa existência, da nossa caminhada. A gente exerce gratidão a Deus. A gente vive para a glória de um Deus que tem cuidado de nós, mesmo nos meios mais naturais da vida. É Deus quem tem te dado saúde. É Deus quem tem te dado capacidade e inteligência para você trabalhar, para você conquistar as tuas coisas. É Deus quem tem te dado uma família. É Deus quem tem te dado a presença dele mesmo, porque se você tem a presença dele, ainda que te falte todo o resto que eu te faltei, não te falta absolutamente nada, porque ele é suficiente. Olhar para a história de Esther é ser relembrado de que nós temos um Deus que age por meios hollywoodianos quando necessário. A gente olha para a Bíblia, a gente vê isso, mar se abrindo, fogo caindo do céu, a gente vê coisas absurdas, sobrenaturais acontecendo, extraordinárias. Mas na maioria das vezes, Deus age por meios extremamente naturais, ordinários e simples. Tudo isso que foi acontecendo na vida de Esther, um rei bêbado, que deu ordem para uma rainha que não se submeteu à ordem dele, e houve uma discussão, sábios entraram ali, indicaram que ele se divorciasse, e tudo isso está acontecendo, e todo o cenário está sendo preparado para a ação de Deus. Muita coisa ruim que aconteceu na vida de Esther não foi resultado de más escolhas dela, ela perdeu os pais. Um rei perverso está levando compulsoriamente jovens para esse concurso, esse encontro macabro. Mas fica a lição de que mesmo nas piores circunstâncias, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seria natural, irmãos, a essa altura, Esther pensar que Deus a abandonou, que ele não se importava com ela,
que absolutamente nada de bom lhe pudesse mais acontecer na vida, porque ela não sabe o fim da história. Ela está presa na Pérsia e agora sem a sua família, o que restou da sua família, e vivendo aos caprichos de um homem depravado que era o rei Assuero, o rei Xerxes. Do mesmo modo, irmãos, como povo de Deus, nós vivemos em um lugar que não é o nosso lugar final. Do mesmo modo que Esther, como povo de Deus, nós vivemos também no exílio. Nós estamos aqui. A cultura daqui nos rodeia. Mas nós não podemos abrir mão da nossa identidade. Nós não podemos deixar de viver à luz de quem nos tornamos em Deus. Porque a identidade que temos não tem a ver com a nossa etnia, com algo que nós conseguimos construir. Mas é uma identidade que nós recebemos por meio da fé que temos em Jesus. O pastor Flávio leu aqui no início do culto. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos pela fé acesso a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O apóstolo João vai dizer no seu evangelho: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos os que creem no seu nome. Essa identidade que nós temos em Jesus é uma identidade que nós recebemos simplesmente porque cremos nele. A identidade de Esther estava relacionada à sua etnia. Agora nós, o Novo Testamento vai dizer que por crermos em Jesus e no Evangelho, nós somos o verdadeiro Israel de Deus. Por crermos em Jesus, nós fomos feitos povo de Deus, sacerdócio santo, geração eleita, nação real e tantos outros predicados que nos indicam que se cremos em Jesus, nos tornamos povo de Deus. E é por Jesus, irmãos, por esse Rei perfeito, que temos essa nova identidade e devemos viver a partir dela. Uma identidade que nos é conferida pelo Evangelho, a boa notícia do que Deus em Jesus fez por nós. A boa notícia de que pecadores são reconciliados com Deus por meio da fé em Jesus. Nós que nascemos separados de Deus, no exílio, por herdarmos os pecados dos nossos primeiros pais, nos reconectamos a Deus de um único modo, por crermos na vida perfeita de Jesus, na sua morte nos substituindo e na sua ressurreição, quando Ele vence o pecado e a morte. Ele prova que o seu sacrifício é aceito por Deus e que nós somos aceitos por Deus também, se cremos que esse sacrifício é único, é suficiente, é verdadeiro e Ele de fato nos basta, irmãos. Ele que é o nosso Rei e Senhor voltará e um dia todos estaremos na presença dEle. Não para sermos usados e descartados, mas para desfrutarmos eternamente da sua presença gloriosa, porque em Jesus nos tornamos povo de Deus e Deus tem um compromisso com o seu povo. Feche os olhos, vamos orar. Eu quero chamar a banda aqui à frente. Pai, nós te damos graças pela Tua palavra que nos mostra quem somos no Senhor. Obrigado porque através de uma história tão distante da nossa realidade em termos geográficos e temporais, a gente consegue perceber a ação do mesmo Deus que é o nosso Deus. Nos ajude a ver isso nos momentos mais difíceis e complicados da vida, Pai. Às vezes, como Esther, num cenário de exílio, se submetendo à severidade, à maldade de um homem tão cruel. E às vezes, na nossa vida também, a gente está tão afundado nos problemas que a gente não consegue perceber que há uma realidade muito maior. Abra os nossos olhos para a gente saber que há um Deus que cuida de nós mesmo nos piores cenários. Abra os nossos olhos para percebermos no cotidiano, no ordinário, nos dias normais da nossa existência, que há um Deus agindo em nosso favor e que o Senhor seja glorificado em nós. Que isso faça sentido para nós, enquanto vivemos aqui, aguardando esse grande, triunfal e maravilhoso encontro com esse Rei, que deu a vida por nós e que vem também para nos resgatar de forma definitiva, a fim de que estejamos eternamente juntos em uma grande celebração. Que seja assim para a glória do Teu nome, nós oramos no nome de Jesus.